Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. Hoje nós vamos começar a falar sobre a semiologia, semiotécnica do aparelho digestivo. Que legal! Lembra, gente, para a gente começar a falar sobre isso, a gente vai aprender como fazer o exame físico da cavidade oral e do nosso abdômen. Para isso eu chamei a minha produção, nosso modelo do dia, Fabão, pode vir, meu maridão. Aê, piu-piu! E antes de começar a semiotécnica ensinando para vocês, eu vou revisar com vocês rapidamente a parte anatômica, né? Como que a gente faz para fazer a divisão do abdômen. A gente pode fazer, né, uma cruz assim e dividir em 4 quadrantes, que a gente vai chamar de quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. Ou então a gente pode fazer uma divisão ainda mais específica em 9 quadrantes. A gente pega ali, aqui a linha M clavicular para ter uma ideia, e aí aqui a gente faz um traçado, linha M clavicular para ter essa noção anatômica e faz esse traçado, e aí divide em 3. Quando a gente faz isso, a gente vai ter essa região aqui que a gente chama de hipocôndrio direito, né, do lado direito, e hipocôndrio esquerdo, no meio, região epigástrica. Aqui a gente vai ter a região do flanco direito, flanco esquerdo, e aqui a região mesogástrica. E embaixo, fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda, no meio, região hipogástrica. E aí lembrar de algumas posições anatômicas muito importantes. Fígado fica do nosso lado direito, então o fígado vai estar no hipocôndrio direito, tá? Ou também você poderia falar no quadrante superior direito. Baço e pâncreas vão estar do nosso lado esquerdo, tá? Apêndice na fossa ilíaca direita. Então lembrar das posições anatômicas quando a gente for fazer o exame físico, ter essa noção dos órgãos, em qual parte fica mais ou menos, para a gente ter maior assertibilidade para fazer o exame físico. E para começar o exame físico, a gente tem que começar fazendo o exame da cavidade oral. Idealmente, a gente vai ter a ajuda de uma lanterna e de um abaixador de língua, que eu não tenho aqui neste momento. Como vocês sabem, a gente está fazendo esse vídeo aqui na minha casa. E aí a gente pede, pode sentar, por favor, para facilitar. A gente pede para a pessoa abrir a boca e aí a gente vai usar o abaixador de língua e a lanterna para olhar. Pode fechar por enquanto. E aí a gente vai olhar várias coisas. Lembra do exame físico de pele e mucosas que a gente acabou de aprender? A gente vai revisar isso aqui. Então a gente tem que olhar as questões da mucosa, coloração, umidade, isso tudo. Mas além disso, a gente vai ver também se os dentes estão em bom estado. A gente vai olhar também lá na orofaringe, vai ver se tem alguma hiperemia, tá? Que pode falar a favor de algum refluxo. A gente vai olhar, pegar mesmo o abaixador de língua e abrir também as laterais do lábio, ver aqui a parte da gengiva, para ver se tem alguma úlcera, alguma afta, que isso também pode falar a favor de refluxo ou de outras doenças do trato gastrointestinal. Então, além daquilo que vocês aprenderam no exame físico de mucosas, tem esses outros olhares peculiares que a gente vai buscar pensando em algumas patologias do trato gastrointestinal, certo? Além disso, a gente vai depois fazer o exame físico do abdômen em si. Lembrar sempre, gente, semiologia, todos aqueles cuidados com o ambiente seguro, luminosidade adequada, tá bom? Vocês de mãos lavadas, unhas cortadas. Lembrar, né, de aquecer a mão antes de encostar para não colocar a mão muito gelada no paciente, não colocar um objeto muito gelado no paciente. Todos aqueles cuidados vocês já estão cansados de saber de tanto que titia aqui fala com vocês, né? Aí a gente pede para a pessoa deitar. Pode deitar, por favor, de barriga para cima. Você vai estar do lado direito do examinador, idealmente, a não ser que seja uma situação que realmente não tenha como, tá? E aí você vai começar fazendo a inspeção, olhando esse abdômen. E aí quando você olha, você está olhando de cima. Não vai ser tão de cima, a maca normalmente é mais alta, mas o teu olhar vai estar um olhar de cima. E aqui tem várias coisas que você já consegue ver. Se tem alguma lesão de pele, né, disposição de pelos, que tipo de abdômen é esse.
Se é um abdômen atípico, que a gente fala que é um abdômen normal, no caso dele ou se é um abdômen globoso, ou se é um abdômen em avental, que é aquele abdômen que cai por cima, chega a cair em cima da pelve da pessoa. Se é um abdômen retraído demais. Então isso tudo você já vai fazendo na inspeção. Até mesmo antes da pessoa deitar, ela tirou a blusinha, ainda está sentadinha, você já está tendo essa percepção. E aí nessa inspeção, além disso, você vai ver também a questão do umbigo, a cicatriz umbilical, vai ver se tem alguma outra cicatriz, alguma outra alteração de coloração. E aí depois você vai lembrar de abaixar para fazer essa outra inspeção, com esse olhar mais na altura do abdômen. Assim você consegue ver se tem alguma pulsação abdominal, tá? Você também vai ver como é que tá a respiração dessa pessoa, se ela tá fazendo a respiração abdominal ou não. Então é interessante fazer a inspeção desses dois ângulos. E aí, pessoal, quando a gente aprendeu o exame físico geral lá no início do período, eu ensinei para vocês que era inspeção, palpação, percussão e ausculta por último, né? E aqui tem a grande pegadinha, é o contrário. Depois da inspeção, a gente vai para ausculta. Então, veja bem, se eu já começo a apertar o abdômen dessa pessoa, quando eu for fazer a ausculta depois, vai estar ruídos hidroaéreos aumentados, porque eu estimulei isso. Então, eu não posso causar essa dúvida. Então, primeiro a gente faz a ausculta, para a gente ter essa percepção de como estão os ruídos hidroaéreos dessa pessoa, como está a peristalse dessa pessoa, e aí depois a gente faz palpação e percussão, ok? Então, lembrar, já tem um tempinho que vocês não usam estetoscópio, né? Que a gente estava estudando técnicas de exame físico que não precisavam. Lembrar das olivas sempre voltadas para frente. Lembrar, né, da higiene do estetoscópio. Lembrar de testar para ver se está do lado certo. Aquecer a mão, aquecer aqui para não colocar geladinho na pessoa. E aí aquela divisão dos quadrantes você vai usar aqui para você não patetar, não comer mosca e esquecer de auscultar alguma parte. E aí, pessoal, você vai deixar aqui 1 minuto em cada quadrante. Obviamente, eu não vou ficar aqui esperando 1 minuto com vocês, tá? Em 1 minuto, você tem que ter, no mínimo, né, ouvido uma peristalse e até ali 35, 39 peristalses, tá? Depois você passa para o outro quadrante, certo? Ah, professora, antes disso eu já posso tirar? Eu estou ouvindo peristalse? Até pode, mas é interessante você deixar para você ver se não está ficando mais do que 40 peristalse, porque aí pode ser um sinal de que está aumentada. Então, obviamente, o que a gente mais procura aqui é para ver se não está diminuída, né? Pensando em ilho paralítico, em doenças que diminuem a peristalse. Mas também, uma pessoa que está com uma gastroenterite, com alguma coisa, pode estar com a peristalse aumentada. É importante a gente investigar. Então, o correto mesmo é a gente deixar 1 minuto. Então, pelo menos fazendo 1 minuto da ausculta abdominal. E aí, pessoal, depois a gente vai ouvir a pulsação. Então, a gente coloca aqui. Não é de todo mundo que é fácil de ouvir, tá? Mas a gente experimenta testar para ver se tem a pulsação. Seguimos com a pulsação, para ver se tem. E aqui embaixo também, perto da cicatriz umbilical. Aqui você não precisa deixar 1 minuto de novo não, tá? Bom, terminamos a inspeção, terminamos a ausculta. E aí a gente vai para a palpação, depois para a percussão. Vocês vão ver nas próximas aulas, quando a gente for aprender sobre as manobras, que às vezes a gente vai fazer a percussão antes da palpação, para ver o tamanho do fígado, algumas coisas assim. E tá tudo bem, desde que a gente faça a ausculta primeiro, tá bom? A palpação vão ser divididas em 2 fases, a palpação superficial e a palpação profunda.
A palpação superficial, a gente vai abaixar ali o abdômen daquela pessoa no máximo em 2 centímetros. E a principal coisa que a gente quer ver ali é a sensibilidade, a temperatura, ver se a musculatura está muito flácida, se tem o que a gente chama de diástase, que é quando as fibras musculares se afastam. Então é mais isso que a gente vê. Depois, na palpação profunda, aí sim a gente vai ver se tem alguma massa, se algum órgão está com tamanho aumentado, tá bom? Só que se a pessoa não tiver com o abdômen relaxado, você não vai conseguir fazer a palpação, você não vai conseguir afundar a sua mão nesse abdômen. Então, ter uma confiança daquela pessoa, uma conexão, ajuda ela a relaxar. Evita de começar, se a pessoa já tem uma queixa, tá doendo aqui embaixo. Evita de já começar a palpação por aqui, começa por onde não está doendo, para a pessoa estar com o abdômen relaxado, senão você não vai conseguir fazer uma boa manobra. Aquece a mão. Espalha as 2 mãos. Opa, olha a titia aqui de anel, né? Não pode, viu, gente? Espalha aqui, coloca as 2 mãos e vai fazendo uma palpação, tá vendo? Superficial, abaixando um pouco, tá? Lembrando de palpar todo o abdômen. Por isso que é importante também a gente fazer essa divisão de quadrantes, ajuda muito pra gente conseguir palpar todo o abdômen, certo? Terminamos de fazer, aqui a gente poderia estar até abaixando um pouquinho mais essa plaquinha. Terminamos de fazer, vamos para a palpação profunda, aí idealmente uma mãozinha sobre a outra e aí ó, você realmente ó, afunda esse abdômen, tá? Ó. Você realmente vai afundar esse abdômen. Ok? Conseguiram? Terminamos, vamos para percussão. Prof, qual percussão que a gente vai fazer? Percussão dígito-digital. Então lembrem, hein? Por isso também que as unhas têm que estar curtinhas. Se você tivesse feito uma palpação profunda com unha grande, ele ia estar todo marcado agora. E depois também na tua percussão para você conseguir fazer. Então lembra, né, do punho ter essa quebrada aqui de punho sobre o teu dedo. Vamos lá. Ó, lembra, né, de semiologia? Eu já falei isso com vocês algumas vezes. Da gente sempre comparar, né, um lado com o outro, ok? Então começa normalmente assim, de cima para baixo, lembra? Céfalo caudal. E aí você vai fazendo essa percussão. Normalmente na região do fígado a gente vai ter um som mais maciço, ó. Vocês já aprenderam isso. Nessa região aqui, mesentérica, vocês têm um som mais timpânico. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai aprender as manobras, as principais manobras para ver fígado, baço, pâncreas, tá? Vamos aprender também algumas manobras para ver apendicite, parte de hérnia, e depois nós vamos focar em ascite, vai ser muito legal. Qualquer coisa, dúvida, medo, angústia, sabem, só me procurar, tá bom? Beijos e até breve.